E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o André Guerra, responsável pelo Preparatório para o Futuro, especializado em prova oral de concurso público. Eu estou aqui para passar para vocês a matéria da parte da tarde, que foi cobrada no segundo dia do concurso de cartório de 2016 de Minas Gerais. As perguntas, ao meu ver, dessa terça-feira foram mais difíceis do que o do segundo dia. Então preste atenção quais foram. Primeira banca, a doutora Kênia perguntou em relação ao direito penal e tributário, caso haja uma ação anulatória desse crédito tributário em âmbito civil, qual a consequência para a ação penal? E se houver suspensão, a partir de quando essa suspensão existiria, ocorreria? A segunda pergunta foi empresarial, do professor e doutor Renato. Perguntou se, pegar aqui a minha colinha, se a sociedade simples poderia ser unipessoal. A partir dessa pergunta, ele desenvolveu em outras perguntas, querendo saber a consequência da unipessoalidade, caso ela ocorra. Poderia ter falado um pouco sobre a Eireli, e isso aí levaria a outras perguntas, né? Mas a pergunta principal seria em relação a isso. A outra pergunta, para fechar a banca de direito notarial, era para falar sobre as diretivas antecipadas de última vontade. Você teria que caracterizar o que isso significaria, e ele perguntando também se um terceiro pode fazer essas diretivas e se é possível fazer por meio particular ou só por escritura pública. Essa foi a primeira banca. Na segunda banca, o Dr. Marcelo de Registral, ele perguntou sobre registro civil. Ele estava querendo saber sobre a relação da procuração com a habilitação e com o casamento. Ele apresentou um caso concreto, e nesse caso concreto, um terceiro com uma procuração de 95 dias tentava fazer habilitação e depois tentava fazer a cerimônia de casamento. Então teria que falar sobre se haveria problema do prazo, se uma pessoa poderia representar outras duas, se um cônjuge poderia representar o outro. Tudo isso aí ele foi perguntando. Já a pergunta do direito civil era uma pergunta de processo civil, em relação a uma ação reivindicatória que foi interposta, mas o réu ele alegou na defesa ao uso capião. Foi julgada improcedente a ação reivindicatória, então ele quis saber, o doutor Geraldo, se é possível arguir essa uso capião na defesa ou se não. E uma vez que o processo foi julgado procedente, se isso é título hábil para levar registro no registro de imóveis. Para fechar essa segunda sala, nós tivemos a doutora Elaine perguntando sobre direito administrativo, e hoje, na parte da tarde, ela perguntou sobre a responsabilidade do tabelião ou do registrador, se isso afetaria, né, qual seria a responsabilidade para o Estado, se haveria ou não. E ela queria saber especificamente sobre decisões dos tribunais superiores, se a jurisprudência já estava assentada nisso ou não. Então a gente viu aqui as perguntas, mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês têm que ter muito cuidado com isso. Hoje eu vi vários candidatos cometendo erros primários, e eu não estou falando de erro de conteúdo, que às vezes te é perguntado algo que você não sabe, realmente não há nada que fazer, você sabe quase tudo, mas aquilo ali você ainda não tem certeza. Isso é normal, natural de acontecer. Agora, erros que não podem acontecer são erros de postura, e para isso a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que buscar a preparação certa. Eu vi candidato lá interrompendo o examinador antes de terminar a pergunta, já respondia, ou respondia de uma forma muito baixa e não dava para escutar. Então a postura é muito importante. Não adianta saber tudo, porque
a nota vai ser descontada. Você tem que demonstrar simpatia, tem que criar empatia com quem pergunta, tá certo? E por isso eu coloco aí que o preparatório para o futuro à disposição de você, tá certo? Então um grande abraço e até a próxima.